A Yasmin é um diamante que precisa ser mostrado no mercado condominial brasileiro. Quando eu comecei a trabalhar, o meu pai, ele conseguiu ter um pouco mais de lazer. Essa gestão mais integrada, com todos esses serviços juntos, a gente tem muito mais do que a carga da administração. Então, quando eu comecei a trabalhar lá com ele, aos pouquinhos ele foi saindo um pouco mais com a minha mãe, eles foram fazendo cruzeiro, foram viajando. E quando meu pai não estava lá, quem que respondia? Boa! Aí assim. Falta no mercado a pessoa ser mais sincera. As pessoas se enfeitam. As pessoas, o que o povo vai achar? O que não sei. Seja autêntico. Não enfeite. As pessoas precisam saber quem você é, como você faz, o que você faz. Fala galera Mega Power, começamos mais um podcast. Meu Deus, eu tô muito feliz com o podcast de hoje. Sabe por que eu tô muito feliz? Porque hoje tem uma mulher autêntica aqui nessa mesa. Sabe uma mulher que ela acredita no que ela faz e ela não tem mimimi? Dá assim, ó, por que o pessoal vai achar, não sei o que, não. Pensa na mulher Mega Power, eu tenho muito orgulho de dizer que ela é minha amiga. E nós vamos fazer um episódio para você que é síndica, se prepara. Você que é administrador de condomínio, se prepara. Vão ter uns 40, 45 minutos aí de uma entrega incrível de podcast. E sabe o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a sucessão na tua gestão. Como que tu forma líderes? Como que tu forma pessoas? Ou, se você assume a empresa do teu pai, como é que você assume? Assume a empresa da tua mãe, como é que você chega? Nós vamos falar de sucessão. Eu acabei de mudar isso aqui agora. Tinha um tema, tinha um título, tinha 10 perguntas. E filma a Yasmin, galera. Pode filmar a Yasmin rindo ali agora. Eu acabei de mudar. E eu falei pra ela, pode jogar minha folha. Pode jogar tua folha fora. Nós acabamos de mudar tudo. Por quê? Porque é isso que ela é o que ela fez, é o que ela passou, é o que ela tá passando, é de toda uma transição. Mas antes disso, bora seguir essas empresas que estão aqui, que são as nossas patrocinadoras. Bora aqui, ó, embaixo na legenda do vídeo, na descrição do vídeo, tá lá todas as empresas que são patrocinadoras da Porter, tá o link de ingresso do Porter Summit e vamos junto. Grande Yasmin, seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Hoje eu tô muito feliz em estar aqui. Como eu te falei lá no Porter Summit, que eu fiz parte do podcast lá também. Legal. Eu saí de lá maravilhada de ter participado, então gostei bastante dessa ideia, então eu agradeço muito pelo convite. Show de bola, show de bola. Você que tá vendo toda a sequência, toda quinta-feira sai um podcast, provavelmente você já viu o podcast da Yasmin. E agora nós vamos entrar mais fundo. Eu pensei comigo, como que eu não entrevistei a Yasmin? Eu falei, eu preciso entrevistar ela sim. Pessoal, muitos de vocês sabem da minha história, né? Que eu morei no Pontal de Navegantes. Né? O Pontal, naquela época que eu morei, né? Então era muito humilde, não tinha nada, era uma região muito humilde. E a Yasmin é lá de Navegantes. E hoje Navegantes é uma gigante. Navegantes tem um PIB enorme, né? Tem centenas de condomínio. E nós vamos bater um papo aqui sobre sucessão. Tu tens problema na tua empresa de sindicatura ou de administração de condomínio sobre sucessão, nós vamos hoje tirar a sua dúvida de como ela está tratando. Eu vou fazer com que ela abra o coração dela. Tem desafio sim. O seu Moacir, que me perdoe, ele vai ver esse podcast depois, mas nós vamos entregar vários segredos aqui, mas ele vai gostar. Por quê? Porque milhares de pessoas do Brasil vão se conectar com a Yasmin. Yasmin, me conta, tu trabalha numa administradora de condomínio, é isso? É isso mesmo. É? Administradora que tem praticamente a minha idade. Tua idade? Tu nasceu quase dentro da administradora, então? É, exatamente. Legal. É lá que vai fazer 27 anos esse ano. Que legal! Eu vou fazer 28, então que legal. Praticamente a minha idade, né? E teu pai um dia acordou de manhã cedo, vou abrir uma administração de condomínio? Como é que foi esse negócio? Então, hoje, na verdade, ele comprou a administração de condomínios, já tinha esse nome, né, na época. Mas era uma administradora local ali, de Navegantes mesmo, atendia praticamente 4, 5 condomínios na época. E na época era uma administradora realmente, de fato, que só trabalhava com administração. Então, aquela parte de gestão e financeiro que a gente que o morador sabe, que o síndico sabe. E devido à falta de outras terceirizadas que faziam aquela parte de serviços de limpeza, manutenção da região,
O meu pai, naquela época, ele foi tão revolucionário que ele decidiu também agregar essa parte de serviços, de limpeza, manutenção, junto da administração. Interessante. Não, e assim, pessoal, isso não é comum no Brasil. Algumas cidades são, mas tu vê o seu Moacir lá em 27, 26 anos atrás, 25 anos atrás, opa, eu já faço administração de condomínio. Como é uma cidade litorânea, né? Eu creio que as pessoas que precisavam, iam veranear, precisavam durante o ano dessa manutenção. Era isso, Yasmin? Exatamente. Então, sempre teve condomínios lá e coincidência de maresia. Então, essa parte de maresia, a gente sabe como afeta os condomínios, né? Então, a manutenção, ela não pode acontecer só quando o morador tá lá no final do ano, no final de semana. O condomínio precisa da manutenção anual, manutenção mensal. Então, é isso que naquela época o meu pai já teve essa visão e devido à falta de mão de obra na região, ele teve essa ideia, essa revolução de prestar um serviço além da administração. Perfeito. Então, vocês têm um pacote grande com o condomínio, então. Então, por exemplo, o condomínio, vocês não fazem só a administração do condomínio. Então, você tem a parte ali de limpeza, tem de zeladoria, tem tudo isso, é isso? Exatamente. Hoje é lá então, não é contrato de um salário mínimo, então. É um contrato... Oh, aleluia, glória a Deus! Exatamente. Que não legal. É um salário mínimo só, não. Que legal, Ana. Porque a gente tem praticamente 100 funcionários que estão registrados hoje na LAC. E aí tem os funcionários do administrativo, que fazem a parte de administração mesmo, gestão, financeiro, contas a pagar. E tem as nossas funcionárias da limpeza, zeladoras, que prestam a limpeza e o zelo pelos condomínios que a gente também administra. E perfeito. Tem o setor de manutenção, um beijo pra galera da manutenção. Olha que legal! É um diferencial nosso, porque o pessoal... Segura, que eu gosto de dica Mega Power. Por quê? Porque eu tô falando sobre um manutencionista, que a administradora tem que ter. Tem uma empresa que já faz isso há mais de 20 anos, galera. Então, olha só, dica Mega Power, faz o corte no vídeo agora. Yasmin, como é que é essa equipe de manutenção na tua administradora? Conta pra galera. A LAC hoje tem... funcionários especializados e profissionais para a área de elétrica, manutenção. Eu tenho pedreiro também para atender os meus condomínios. Então, toco o plantão, já tocou meia-noite, já tocou 1h da manhã, o prédio sem água. Tu vai deixar o condomínio sem água? Legal. E aí vai lá a tua manutenção, que é o encanador. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. O eletricista vai lá e resolve. Vai lá e resolve. 1h da manhã, 2h da manhã. E isso tá no pacote ou tu cobra mais? Porque tem que ficar claro pra turma aqui como é que funciona essa dinâmica. Não, você tem um atendimento mensal, 2 atendimentos mensal. Como é que tu cobra isso? Como é que tu monetiza? É separado. É tudo separado. Os setores que eu tô falando aqui são separados. Então, a gente tem a Tu trata o orçamento separado. Exatamente. Então, aqui, ó, existe o serviço de emissão de condomínio, que é um valor. Existe o serviço de manutenção, que é outro. Claro que a maioria fecha o pacote inteiro, mas são divisões separadas da empresa. Claro que o valor que a gente cobra dos condomínios que a gente administra são valores mais em conta quando tu vai comparar com um prestador de serviço que atenderia meia-noite o condomínio. Por quê? Porque já é um condomínio que a gente atende. Claro. Claro, a gente vai cobrar, né? Porque eu tô deslocando meu funcionário 1h da manhã de casa. Perfeito. Eu preciso pagar a extra, eu preciso pagar o noturno dele. Perfeito. Então, a gente tem que ter isso em mente. O setor de manutenção, ele é cobrado à parte. Tá. Né? Tá bom. Ó, tá aqui na descrição do vídeo o Instagram da LAC, galera. Já manda um oi aqui pra Yasmin. Ó, ela tá disposta a conversar contigo. Ela é mega power. Ela é assim mesmo, ela é autêntica. Inclusive, o livro que eu vou indicar daqui a pouquinho tem tudo a ver com ela, tá? E ó, mas antes de eu falar da Yasmin, antes de eu continuar falando de manutenção, eu quero botar lenha na fogueira. Yasmin, teve algum dia que tu bateu boca com o seu Moacir e vou desistir desse negócio? Vamos lá. Bater boca, sim. Tá bom. Mas chegar e falar pra ele, não, tô indo embora, não quero mais. Não chegou. Não. É. Tem todo um respeito também, né, pelo negócio e tudo mais, né? Exatamente, porque a gente tá falando de uma empresa que já tá consolidada, né? Sim. Quando fala da LAC, as pessoas olham, não, uma empresa muito antiga de navegantes, Sim. não, tá tudo certo. Uhum. Mas não é assim. Naquela época,
os desafios, são 2 desafios diferentes, né, hoje. Manda. Você criar uma empresa do início, mostrar para os clientes a confiança, a fidelidade, trazer o respeito, criar a cultura da empresa. O outro desafio é o desafio para a segunda geração, que seria eu, que é manter tudo que o meu pai fez até hoje, né? Porque a gente tem 2 caminhos. A gente precisa manter os nossos condôminos e condomínios antigos, que olham a figura da LAC como a figura do seu Moacir, né? Aquela figura, os funcionários chamam ele de paitrão. Ah, é? Paitrão, ele é muito amoroso, assim, ele é muito de conversa, e os condôminos veem isso dele também. E eu sou um pouquinho mais diferente, porque eu tenho o lado da minha mãe também, mas eu sou muito parecido com ele, nesse sentido. E também é um desafio muito grande para mim, porque eu tenho que manter todo esse respeito que a empresa tem e manter os clientes antigos, mas eu tenho que também pensar nos clientes novos. Eu tenho que pensar que a empresa ela não vai parar no tempo, porque ela tem 20 anos, ela está consolidada, está tudo bem, então não preciso fazer mais nada. Eu preciso trazer inovação, eu preciso trazer tecnologia, eu preciso trazer processos, eu preciso melhorar a empresa, mas lembrar da cultura lá, do porquê que ela começou, né, hoje. Tá certo. Você está se identificando com a Yasmin? Você trabalha na administradora do teu pai? Ou você está entrando agora na sindicatura, né, do teu pai ou da tua mãe? E você está pensando, puxa, o pai está me judiando. Puxa, o pai está fazendo isso comigo. Puxa, Yasmin, tu já começou como gestora lá? Essa risada, corta, essa risada responde tudo, né? Ela chegou, claro, porque você tá olhando pra ela aqui agora, né? Toda mega pau e tudo mais. Tu não começou como gestora? Claro que não. Como é que foi? Na verdade, hoje eu entrei na LAC, na verdade eu não tava com muita expectativa de continuar. Manda, mais detalhes. Eu entrei bem lá na época da pandemia, então eu tava iniciando um mestrado que não tem nada a ver com a área de... Mestrado na área de Biologia do Desenvolvimento, aqui na UFSC. Uau, aqui em Floripa. Exatamente. Legal. E não tive uma experiência muito boa. Eu cheguei praticamente os 70% ali do mestrado finalizado. Caí fora. É mesmo? Mas no meio daquela pandemia e no meio... Só segura um pouquinho, Yasmin, porque aqui tem eu gosto muito quando toca o meu coração. Tem pessoas que estão vendo agora, que estão numa linha de estudo. Tu tá no mestrado. Tu tá fazendo a faculdade. Ela tava no mestrado. E tu tá com medo de desistir. Cara, acorda, mulher. Olha, ela tava no mestrado. Tu tá emocionado agora. Por quê? Tá tocando teu coração, eu tenho certeza disso. Tu tava fazendo mestrado e tu sentiu no coração que, opa, não era isso que tu queria pro teu futuro? É isso? Ou o pai levantou a mão e pediu ajuda? O meu pai nunca pediu pra eu ir, né? Porque eu tenho um irmão hoje, não sei se tu conhece o André. E por muito tempo o André também trabalhou com o meu pai. Acho que foi basicamente uns 7, 8 anos. Mas eu acho que eles não se entenderam muito bem. Meu irmão não teve uma experiência muito boa. Ficou um tempo ajudando o meu pai. E vazou. Então eu acho que naquela época o meu pai sentiu muito. A saída dele. A saída dele, né? Então, eu acho que comigo, quando fui eu que me ofereci pra ajudar ele. Foi diferente, né? Tá bom. Ali, eu acho que o meu pai foi falando com o meu irmão. O negócio foi diferente, foi ao contrário. Então, o meu pai, ele sempre foi muito cauteloso comigo com relação a isso. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, tô vendo que tu tá precisando de ajuda, vou te ajudar. O mestrado tava naquela época da pandemia. Tava que não acontecia nada. E eu consegui conciliar no início as coisas ali, em fazer um mestrado aqui. Eu vinha 1 ou 2 vezes no mês pra Floripa e trabalhava com meu pai nos outros dias, né? Então foi uma época bem... bastante experiência, né, dos 2 lados. Mas conforme o tempo foi passando, eu entrei... Comecei a trabalhar com meu pai e eu pagava conta. Pagava conta do condomínio. Que só legal. ficava pagando conta, os funcionários... O dia todo pagando conta? Os funcionários olhavam, tipo, filha do patrão aqui pagando conta. Que legal. Eu não chegava, não mandava em ninguém, nunca fui assim, não sou assim. Legal. De chegar, brigar com ninguém. Os funcionários entram na minha sala a todo momento, a gente conversa pra caramba. E sempre vai ser assim. Perfeito. Desse lado também eu sou um pouco parecida com o meu pai, né? Do paizão, paizão, maizona. Então, é assim que a empresa
toca desde sempre, né? E aí tu começou, então tu largou o mestrado e começou lá de baixo mesmo. Exatamente. Então foi conquistando o teu espaço dentro da administradora de condomínio. Exatamente. Eu sentava do lado das meninas, das gestoras, sentava, a gente ficava conversando sempre, o síndico vinha, eu atendia, e foi assim. Tá bom. E aos poucos, eu fui tendo um olhar diferente, eu comecei a fazer cursos na área. Legal. Comecei a conhecer a Porter, a conhecer outras empresas. Legal. Comecei a fazer curso, a tentar entender melhor, né? Porque era uma coisa que eu não tinha muita experiência. E eu não gosto de entrar em nada que eu não tenho uma noção, uma parte teórica. Tô te falando, eu fiz mestrado, então essa parte de pesquisa sempre me enche o olho. Eu adoro pesquisa. Então isso eu uso ainda desde sempre. Minha formação é biomedicina, imagina, olha que loucura, né? Ai, que legal! Mas não vou te falar, eu uso sempre. É isso aí. Eu uso sempre. Tu sabe que eu já te falei isso, acho que foi ano passado. Ano passado eu visitei 189 administradores de condomínio no Brasil. A Yasmin é um diamante que precisa ser mostrado para o mercado condominial brasileiro. Ela é uma querida, é muito simpática e, principalmente, ela é autêntica. E ela está passando por um momento de transição de sucessão. Você que está passando por isso, ou você está começando com isso, procura ela. Ela vai te mostrar os desafios, ela vai te mostrar o que está acontecendo, o que ela está fazendo, né? Eu tô com a Carolzinha, que é madrinha dos embaixadores aqui, tá aqui no estúdio, e a Carol tenho certeza que tá de boca aberta com a história da Yasmin, né? Então, eu tenho certeza que a Carol tá impressionada. Por quê? Porque muitas vezes são histórias que não são contadas, tá? Yasmin, antes de eu continuar contigo, eu vou dar dica de livro, galera. Ó, se você conhece alguém que tá com problema de sucessão no mercado condominial, pega esse link aqui agora e compartilha esse vídeo no YouTube. Compartilha no grupo do WhatsApp. E se você ainda não segue nosso canal, bora seguir nosso canal e bora ativar a notificação, que isso é importante. Quando surgir o próximo episódio, você vai saber. Ó, esse livro tem tudo a ver com Yasmin. Todos somos uma marca. Construa o seu ecossistema. Esse livro é do Alfredo Soares, best-seller. Vai aparecer agora aqui na legenda do vídeo, vai aparecer também aqui no vídeo. Yasmin, pra mim, por que eu tô falando novamente autêntica? Por quê? Essa menina gosta de... Eu não sei, eu sou muito ruim de coisa de música. De coisa de música. Isso, ela falou que... Isso. Ela ama a Lady Gaga. Ela e o esposo foram pro show de rock, que ficaram, acho que horas na areia de Copacabana lá. Ele queria matar ela, mas depois ela fez a vontade dele, que foi no show dele. Eles são autênticos. Conta um pouco mais sobre esse negócio de você, assim, e você não tem... Sabe por que eu digo você é autêntico? Você não tem vergonha disso. Você se posiciona e mostra mesmo, e lá tá lá no final de semana tomando uma cervejinha, tá lá na Lady Gaga, yeah! Isso, conta um pouco mais sobre isso. Isso te faz bem, não te faz bem? Com certeza. Fala. Na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu gostava dela, né? É mesmo? Aí, ano passado, eu e o Paulo, que também é síndico profissional, tá, pessoal? Aí, ó. A gente foi no show dela, e aí depois, em setembro, a gente foi no show do Green Day, que é a banda que ele gosta. Que ele gosta, né? Foi super legal. Não, e assim, ó, eu não vou falar aqui nesse programa, mas você vai seguir o Instagram dela. Ela tem um hobby, galera. Ela é muito autêntica. Ela tem um hobby, tipo, uns vão pra academia, uns vão pra corrida. Nós não vamos falar. Tá aqui embaixo o Instagram dela. Vai lá dar uma olhadinha. Não deixar no ar ninguém vai falar aqui sobre o que é. Isso mesmo. Mas olha, você vai se surpreender. Então, isso falta no mercado, sabia, Yasmin? Falta no mercado a pessoa ser mais sincera. As pessoas se enfeitam. As pessoas, o que o povo vai achar? O que não sei. E você tem disso. Isso veio do pai, veio da mãe, veio de quem? Eu acho que foi um pouquinho dos dois. É. Na verdade, meu pai é mais retraído. Isso. Assim. Inclusive, a minha mãe fazia essa aula que você tá falando. Ela tá fazia bom. comigo, eu ia com a minha mãe. Ai, que legal. Bora seguir o Instagram dela. Vai bombar teu Instagram agora. E a tua mãe fazia junto contigo? Fazia junto comigo. E tu já faz há anos esse tipo de aula ou não? Deve fazer uns 4 anos. 4 anos? Que legal, muito bacana. Vamos voltar assim, ó. Mas, pessoal, você que está nos acompanhando, seja autêntico. Não enfeite. A casa vai cair um dia. As pessoas precisam saber quem você é, como você faz, o que você faz. Direi, mas como que eu faço isso? Eu vou te dar o meu segredo.
80% do meu Instagram é profissional e 20% é pessoal. Ponto. Eu misturo os dois. Mas, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas em fevereiro de 2026, eu fiz um post no story do meu Instagram que eu fiz um engoldo lá. Eu fiz um almoço lá de casa. Eu fiz um engoldo. Deu mais de 3 mil visualizações no Stories. As pessoas se identificam com isso. É o meu jeitão. Então as pessoas gostam que as pessoas não enfeitem, né? Que seja realmente verdadeiro. Yasmin, vamos continuar falando de sucessão. Em que momento tu sentiu assim, caramba, tá na hora de eu ir pro próximo patamar? Tá na hora de eu parar de pagar conta? Foi o pai? Foi você? Como é que foi a iniciativa que você, não, agora eu vou fazer mais coisa? Sempre foi minha. Nem eu te falei, o meu pai sempre deixou assim, mas eu nunca dava um segundo passo sem falar com ele. Sempre ia perguntar pra ele o que ele estava achando, o que ele achava que a gente podia fazer. E foi ao longo do tempo que eu tava lá, eu fui percebendo que algumas coisas podiam melhorar, que alguns processos já estavam, não vou dizer amadores, mas assim, que podia melhorar, podia trazer... Sempre tem como melhorar, né? Podia trazer uma inovação, uma coisa mais ágil. E eu fui percebendo aos poucos. Não consigo te falar quando isso aconteceu. Eu acho que foi tudo muito aos poucos. E eu sempre fui muito observadora. Eu na verdade, sempre escuto mais do que eu falo, na verdade. Às vezes tu fala comigo, fala mais lá no grupo dos embaixadores e tal. Realmente, eu costumo observar mais. E aos poucos eu fui vendo que eu tinha que tomar algumas... as responsabilidades vieram pra mim. Perfeito. Porque às vezes o meu pai... Quando eu comecei a trabalhar, o meu pai, ele conseguiu ter um pouco mais de lazer. O meu pai... Ai, que legal isso! Olha que bacana! Pega esse vídeo e manda pro teu pai, mulher! Pega esse vídeo, filho, e manda pro teu pai, pra tua mãe. Olha que legal. Então, quando você assumiu algumas coisas, teu pai teve mais lazer, isso? Isso. Ele e meu pai sempre trabalhou muito. Horas por dia. É uma área que a gente sabe que é muito desgastante. Né? Síndico, administração de condomínios. E como o meu pai sempre trouxe essa gestão mais integrada, com todos esses serviços juntos, a gente tem muito mais do que a carga da administração. Verdade. A gente tem todos esses 100 funcionários para gerir. E é uma carga gigante. Então, quando eu comecei a trabalhar lá com ele, aos pouquinhos ele foi saindo um pouco mais com a minha mãe, eles foram fazendo cruzeiro, foram viajando. E quando meu pai não estava lá, quem é que respondia? Boa! A Yasmin. É isso aí, muito bom! Então, eu fui vendo que as responsabilidades estavam vindo para mim e foi por isso que eu comecei também a fazer cursos na área. Perfeito. Não, eu preciso me posicionar, preciso saber como é que eu vou gerir isso aqui. Ô Yasmin, vamos voltar um pouquinho agora. Nós vamos voltar dos serviços que você oferece, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que está confusa. Está confuso porque é algo mesmo disruptivo. Eu estou falando que a administradora para sobreviver em 2030 tem que fazer isso aqui, ela já faz há 27 anos. Então, assim, então, vocês oferecem, então, serviço de sindicatura também na administradora? Vocês fazem esse tipo de serviço ou é um terceirizado, é parceiro? Como é que funciona isso? A gente tem os síndicos parceiros, tá né? Bom. Por exemplo, o Paulo, o meu companheiro, ele tá lá com a gente. Se alguém pede uma indicação, a gente indica ele. Tá bom. Mas a gente tem vários síndicos que vocês indicam também. Vinculados também. Tá bom. Então, é separado. Então não é da tua empresa. Não, então tu indica. Não. Então tu não tem sindicatura. Não. Então você tem o quê? Você tem limpeza. Vai falando do serviço que você tem. Limpeza, zeladoria, eu tenho portaria, eu tenho porteiros. Cara, que legal, mano, que legal. Eu tenho 4 porteiros no prédio. Parabéns. E ai de quem tira aqueles 4 porteiros de lá. 1236. Geral conexão, né? Gerar o relacionamento, né? Exatamente. Que legal. O que mais que você tem? A gente tem um prédio residencial, comercial, que tem também 3 recepcionistas lá. Bacana, né? Bacana. Eles têm portaria lá, mas tem as recepcionistas também. Legal. E a gente tem, deixa eu ver, tanta coisa. Jardinagem tem esse tipo de coisa? Tem jardinagem. Legal. A gente tem alguns que a gente faz a limpeza de piscina também, mas agora tá um pouquinho menos. E a manutenção, né? Então, Perfeito. O setor ali de manutenção. Me diz uma coisa. Não me diz números, mas porcentagem. Em termos de recebimento, esses serviços, tirando o valor da administração de condomínio, do valor montante que você recebe, quantos % é desses serviços extras e quantos % é da taxa de administração de condomínio? Tem ideia?
Então, Meio a meio? Porque assim, ó, a administração, a gente fala um salário mínimo, ela acaba gerando mais lucro. Por quê? Porque a parte de limpeza a gente tem os funcionários, então a gente tem todos os encargos trabalhistas ali. Claro. Então, se eu falar de o que dá mais lucro, ainda é a administração, Perfeito. por conta da quantidade de funcionários, tem todos os encargos, tem aquele negócio de falta, de atestado, então tem um certo Passivo problema aí, claro. vamos dizer, que acaba deixando ainda a administração com maior parte do lucro, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não tivesse esse serviço, você tinha a quantidade de condomínio que você tem? Então. Isso, opa! Vamos lá. Eu vejo assim que o meu pai, ele criou a forma de mercado de navegantes. Uau! Foi o pioneiro e o pessoal foi atrás, é isso? Exatamente. Então é comum esse tipo de coisa lá em Navegantes? Claro, porque ele começou e aí as outras empresas que vieram tiveram que se adequar. Seguir, né? Mas ainda assim a gente tem o diferencial. Por que eu falo isso? Porque os meus funcionários já foram chamados para atender condomínios de outras administradoras. E tá tudo bem, é serviço à parte deles, a gente é bem tranquilo com relação a isso, até porque condôminos que moram nesse prédio que a gente não atende, tem apartamento no outro condomínio que a gente administra. Então, assim, a gente sabe que isso é bom também para a empresa. Legal. Ô, Yasmin, e a tua mãe? Sempre teve administradora? Nunca teve? Como é que funciona? A minha mãe, na verdade, era professora. Tá. Ela é aposentada hoje. Ela nunca se envolveu nessa parte da administração de condomínios. Mas, no fim, acaba vivenciando muito, né? Porque, como eu te falei, meu pai começou aquilo faz muito tempo, ele que ficava com o plantão de emergência, né? Então, a minha mãe acaba se envolvendo, querendo ou não, com isso, né? No dia a dia, né? Perfeito. Outra coisa que eu queria falar contigo, Yasmin, é o seguinte. Hoje você usa o software da Alma. Né, o software da Alma, que faz parte do grupo da Porter. Nós criamos o Super App, que entrega controle de acesso e tudo mais. Faz quanto tempo que você está com a Alma? É um software bom? O pessoal gosta? A tua equipe está bem alinhada? Conta para nós. Eu acho que um pouquinho depois de eu entrar na LAC, o Felipe e o Elvis foram lá nos apresentar o sistema. E foi a chave. Mesmo? Me lembro até hoje quando eles foram lá. E aí a gente tava com uma colaboradora, agora não trabalha mais com a gente, mas ficou muito tempo, a Fábio, ficou 10 e poucos anos lá. E ela também era como se fosse uma gerente lá dentro na época também, assim, né? Então ajudava pra caramba a gente. E ela também, não, vamos trocar o sistema, isso aí. Foi assim, eu vejo que foi a virada de chave lá na LAC. Isso, que legal. Lembro quando tu foi lá também, tu olhava as pastas, tudo muito no papel, né? Tá indo um pouquinho assim, a gente não conseguiu eliminar. Vou falar que a gente eliminou um pouco de papel, talvez a metade. Tá bom. Estamos nesse processo ainda. Legal. Ô, Yasmin, e me conta um pouco mais, o que você espera? Não, antes de você falar do futuro, como é que funciona hoje a relação pai e filha? Ele te chama de pai lá dentro, de filha, tu chama ele de pai. Como é que funciona isso? Quando você tem algo que você não concorda, que ele fez, ou que ele vai fazer, ou ele discordou de uma decisão tua e desfez o negócio. Como é que funciona esse dia a dia? A gente tem muito respeito, na verdade, hoje. E desde sempre eu sempre quis separar muito bem as coisas. Mas lá dentro eu não tenho como olhar pra ele e falar, Moacir, eu chamo ele de pai. Assim como quando a minha mãe deu aula pra mim na 4ª série, eu chamava ela de mãe. De mãe? Entendi. Eu entendo que tem filho que chama de senhor, de senhora, mas lá em casa sempre foi assim. E por mais que eu consiga separar as coisas lá dentro da LAC, eu chamo ele de pai. Tá. E me conta, agora, dica Mega Power de sucessão. Faz um corte nesse vídeo, dica Mega Power de sucessão. Como é que funciona assim, ó? Vai, filha, mas não vai. Vai, filha, mas não vai. E segura, e te dá corda, e solta. Porque muita gente passa por isso e sofre. Eu tô falando pai e filho e pai, mas daqui a pouco é até o CEO com o gerente. Não, cara, não fez errado, e volta pra ele e tudo mais. Como é que funciona isso, essa divisão das tarefas?
A gente passou por bastante dessas situações, mas eu sempre consegui conversar muito bem com ele, né? Tá. Tem coisas que eu trazia muito novas, com muita tecnologia, ele também não me entendia. Pô, mas tem que ir com calma, tem que falar com jeito, com o funcionário, é assim, não, mas... Pai, mas esse serviço ali que tu tá fazendo no condomínio, tem que cobrar esse serviço aqui. Ele falou, não, calma, Aí, ó. calma, a gente precisa criar lá um vínculo, entendeu? Legal. Então, eu sempre entendi o lado dele, mas eu também tenho coisas que ele não concorda, mas a gente nunca chegou de bater de frente. Não. A gente sempre vai junto numa linha, e esse é o equilíbrio que eu acredito que precisa numa empresa familiar. Legal. Você não pode bater de frente. Perfeito. Porque não vai funcionar, vai dar problema. Então, tem que seguir um equilíbrio na tradição, na cultura ali da empresa, com a inovação e toda a ideia de processos que você vai trazer para ela. Legal. Quero deixar um registro aqui, senhor Moacir, parabéns. Eu já te falei no ano passado, quando eu fui fazer um evento na LAC. A LAC promoveu um evento, reuniu 50 pessoas lá, foi muito bacana em Navegantes. Eu amo Navegantes, porque eu morei lá e eu tenho uma casa lá de Navegantes, que é Penha. Então ali eu vivo minha infância, eu vivo minha juventude, ali eu respiro lazer quando eu vou para aquela região. Senhor Moacir, parabéns aí pela filha que você tem. Parabéns, né, pela história que você fez em Navegantes, ser referência aí na cidade. Sinta-se orgulhoso por ter dado a direção do mercado condominial. E eu tenho muito orgulho, né, de ter a Yasmin como amiga, ter o Paulo aqui, tá aqui nos bastidores, que tá aí acompanhando também. E ó, você é o cara. Parabéns, você tá transformando essa menina e ela tá voando. E ó, ela deixou o mestrado por causa de você. Pode ter certeza, moça. Pode ter certeza. Yasmin, voltando um pouquinho aqui pro nosso podcast. E o futuro? O que vai ser o futuro? O que você pensa da LAC? Né? Eu não sei se você pode falar a quantidade de condomínios ou famílias que vocês atuam lá, mas o que é o futuro? Então, hoje a LAC atua em 3.500 famílias. Sensacional, assim. Sensacional. A gente, não vou dizer que domina, mas a gente tem grande parte dos condomínios lá de Navegantes, então Gravatá, Centro, a maioria está com a gente. Mesmo. E as entregas das grandes construtoras que estão lá, a maioria é pra gente, Que né? legal. Então eu vejo um futuro muito promissor, né? Hoje tá com mais de 100 projetos em andamento. Uau! Lá na cidade? Lá na prefeitura. Que legal. Tu olha assim, é prédio em construção. Então aquilo lá vai bombar. Legal. Mas eu vou te falar, vai ter prédio pra todo mundo lá. Muito legal. Eu vou falar. É mesmo? Com certeza. Porque pede pra todo mundo. Pra concorrente, pra quem quiser, pra todo mundo que quiser vir, pode vir. Não, né? Deixa eu quietinha lá, O que eu quero dizer, assim, é que a LAC, ela tá num momento de reestruturação também. Legal. A gente tá estruturando processos, eu gosto da melhoria contínua. Toda semana eu gosto de desenvolver algum processo diferente na minha rotina, na rotina das meninas lá do administrativo. Porque isso precisa, né? Perfeito. Às vezes você está fazendo alguma coisa de uma maneira, dá um insight. Legal. Não, se eu fizer isso aqui diferente, será que não vai funcionar melhor? Legal. Então, eu costumo trabalhar assim e eu acho que é importante ter essa visão de processo de mudanças, de melhorias, para tu poder também crescer. Legal. A Yasmin falando e eu imaginando aqui algumas coisas, mas o que eu queria falar com vocês? Quando a gente fez a fusão com a Porter e com a Alma, nós tínhamos o sonho de criar um super aplicativo, um super app com a marca da administradora. Que o morador ia abrir as câmeras do condomínio na marca da administradora. Que o morador ia mandar convite facial na marca da administradora. Que o morador fosse pegar o segunda via do boleto na marca da administradora. Isso já está funcionando lá em Navegantes? Esse super app? Conta um pouco mais de detalhes. Isso gera engajamento mesmo? O pessoal vendo a tua marca? Conta. Como a gente está falando, a LAC foi pioneira em Navegantes nos serviços, né, que a gente presta. A LAC também foi a pioneira de Navegantes com o super app da Porter mais Alma. Que legal. Então, sim, a gente já tem 2 condomínios já instalado com a gestão de acesso e um com porta de entregas. Porta de entregas, legal. Tá funcionando pra caramba, assim. Que legal. E eu acho que a Porter, com a junção com a Alma, ela tem muito a ver com o que a LAC entrega para os condomínios, que é essa gestão integrada. Legal. Então, assim, tá funcionando super bem para mim. Eu acho que as coisas casam muito bem, sabe? Bacana. Yasmin, em que momento... Porque... Vamos lá. Em que momento que você trouxe o Paulo pro jogo?
Porque vocês estavam namorando, vocês estavam ficando, e aí o Paulo cansou de te ver em assembleia e disse, então eu vou entrar nesse negócio porque eu quero ir na assembleia junto. Em que momento que o Paulo entrou na jogada, no mercado? Eu me lembro que o Paulo teve uma mudança de continuava na área dele, né? Mas ele mudou a empresa que ele estava trabalhando, mais ou menos próximo à época em que eu saí do mestrado ali e fui para a área, de fato, que eu tô hoje junto com o meu pai. Então, a gente teve mudanças na nossa vida bem significativas numa mesma época. Só que ele estava morando em Brusque, que é, na verdade, a nossa cidade natal, né? Eu sou brusquense. Olha só. Que é a cidade onde fica o Alma. Ah, isso mesmo, onde fica o Alma, isso mesmo. Olha só como as coisas... Conectam, pequeno, né? Desconectam, Tudo né? pequeno. E... Bom, então, naquela época, a gente teve essa mudança ali, só que o Paulo estava morando em Brusque, então ele vinha todo final de semana para me ver em Navegantes. Que amor, não? Com certeza, pegar a BR lá todo final de perigoso. semana. Ei, Glória, ei, Glória. E foi aos poucos, assim, também, eu acho que a gente já estava querendo ficar mais próximo, né? Essa questão de só ver final de semana também pega um pouco, né? Sim. E já tava um tempão junto e... Por que não ser síndico? Ai, que legal! Por que não? Tu tá sem se incomodar? O que ele fazia? Vem cá, Paulo, vem cá pra mim. Chega um pouquinho pra lá. Paulo, vamos fazer um close do Paulo aqui, galera. Olha lá, Paulo, deixa eu ver lá. Abaixa mais, Paulo, abaixa. Paulo, o que tu fazia antes, Paulo? Bom, boa tarde. Boa tarde. O que tu fazia? Bom, eu trabalhava no têxtil em Brusque, né? Na indústria têxtil, que é bem forte ali na região de Brusque, né? Guabiruba, né? Morava em Guabiruba. Salve, Guabiruba. Ô, Glória. O Alisson, que é meu sócio, mora em Guabiruba. O Alisson. Guabiruba, dá uma... salve, Guabiruba. Então, eu trabalhava no têxtil, eu trabalhava na gestão ali, né? Na parte de tinturaria, confecção, etc, né? E sempre dentro de fábrica e tal. E eu trabalhei ali uns 12, 13 anos nesse ramo, né? Tá. Então já tava, bem dizer assim, já tava bem especialista na área e tava elevando, né? Tava subindo de cargos, tava trabalhando bastante e com certeza teria um futuro grande na área. Então tava lidando com fornecedores, com prestador de serviço, com mão de obra interna também. E aí veio o coração? Não, aí veio o cunhado, né? O cunhado? Como assim o cunhado? Aí veio o cunhado, ele falou assim, não, eu acho que você seria um bom síndico. Ah, meu Deus do céu! Então o cunhado foi bênção na tua vida. Ele falou assim, eu acho que você seria um bom síndico. E aquilo a gente começou a conversar, né? Legal. Brincando, mas aí a gente começou a conversar, mas síndico? O que é síndico, né? E aí eu comecei a ver e comecei a me interessar e vi que talvez realmente funcionaria, né? Legal. E o meu pai na jogada também falando que seria uma boa ideia. E a gente uniu o útil ao agradável. Legal. Também comecei a estudar, como a Yasmin sempre falou, a gente não vai entrar de cabeça sem ter o conhecimento, Perfeito. né? E foi assim. Aí eu me mudei para Navegantes e as coisas começaram a acontecer. Atualmente tô na área, tô como síndico aí, tá funcionando. Que legal. Quantos condomínios tu atende hoje? Atualmente 10 condomínios. 10 condomínios? Isso. Eu caí de novinho, então não se incomoda, viu? Eu sou síndico e torcedor do Botafogo, né? Então eu já sou velho, eu tenho 60, 70 anos. Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado. Ô, Yasmin, aí ele chegou e, claro, começasse a indicar pra ele também e tudo mais. E me conta, vocês conseguem fazer essa separação em casa como casal? Agora, porque eu fico imaginando, tu é gestora e administrador de condomínio. Ele tem 10 condomínios. Tem essa separação, agora nós somos marido e mulher, agora não fala mais no mercado condominial, é isso ou não? Então, desde o começo, quando a gente começou a conversar sobre isso, nessa possibilidade de trabalhar tão próximo, porque o Paulo tá lá na LAC o tempo todo, né? Sim. Ele, inclusive, tem uma parte ali da LAC que ele também trabalha lá dentro. Então, precisa ter essa diferenciação. Perfeito. Porque ele é síndico dos condomínios dele, mas ele também atende outros síndicos lá. Entendi. Então, a gente precisa realmente separar. E quando a gente fala de casal, essa foi uma conversa que a gente sempre teve. Olha, se em algum momento a gente se estressar, alguma coisa assim, cara, a gente tem que desabafar um com o outro. Que legal. Mas se eu chegar e falei, Paulo, eu não tô querendo falar sobre isso agora, para na hora. Tá.
Então, isso precisa ter. Porque senão você vai levar trabalho o tempo todo para casa. Claro, ele é síndico, o telefone dele vai tocar muito mais do que o meu fora do horário de expediente. Mas eu tenho plena consciência que isso vai acontecer. Mas a gente consegue separar muito bem, a gente consegue se divertir, a gente consegue ter lazer também, fora todo o caos que é gerir um monte de condomínio, né? Legal. Yasmin, deixa eu fazer uma pergunta olhando no teu olho. O que a LAC significa para você? O que a LAC, a empresa, os funcionários significam para você? A LAC é uma grande família, com certeza, porque eu tenho funcionários lá que estão há muito tempo. E que estão percebendo essa troca de gerações e essa troca de bastões, vamos dizer assim. Meu pai está trabalhando lá, mas eu tenho certeza que ele está querendo descansar. Então, eles veem isso com muito respeito também. Eu estava brincando com um funcionário hoje de manhã. Que um funcionário brincou com o outro. Que tu falou que o patrão é só o seu Moacir. Daí eu brinquei com ele. Só o seu Moacir. Então a próxima vez que tu vier lá me pedir, então eu vou falar, só fala com o patrão. Ai, que legal! A gente tem essa brincadeira lá dentro e é super, super tranquilo. Então eu vejo a LAC uma grande família lá dentro. Uma empresa muito consolidada. Uma empresa que ela foi construída com muita batalha, com muita garra e esforço, mas que tem muita coisa pra gente fazer ainda. Que legal! Tem muita coisa pra gente alcançar ainda. Que legal, parabéns por essa garra, parabéns por essa querer fazer mais, né? Estamos chegando na reta final do nosso podcast, passou muito rápido, mas eu quero que você olhe para aquela câmera lá, ó. Sabe quem que tá te vendo lá agora? Sabe quem tá te vendo? É o seu Moacir. Eu quero que você fale com ele. E o que você vai falar para ele, as pessoas vão estar conectadas contigo. As pessoas que têm hoje uma geração sendo substituída. E qual o recado que você vai dar para o seu Moacir? Pai, eu quero agradecer muito, muito, muito por toda essa tua calma, por todos esses anos que tu atendeu toda essa galera, toda essa confusão de condomínio. A tua calma, ela traz para mim todo dia, então eu sou uma pessoa melhor, eu trabalho melhor, te vendo trabalhar, e isso é fundamental para mim, então eu agradeço muito, muito, muito a nossa parceria de sempre como pai e filho e como sócio também. Glória! Ai, meu Deus, coisa linda! Galera, é o seguinte, ó, aqui na legenda do nosso vídeo tá o Instagram da LAC, tá o Instagram ali da Yasmin, vamos colocar a Yasmin para eles verem, né, a aula. É o da LAC, é o da Yasmin. A Carol já foi lá olhar, Tá ali os nossos patrocinadores, tá ali também o ingresso do Porter Summit, tá aqui na legenda do vídeo. Bora ativar a notificação, bora seguir o canal e pega o dedo agora e manda para alguém que tem filho trabalhando com o pai dentro do mercado condominial. Esse podcast pode mudar a trajetória de uma família e você pode ser responsável por isso. Yasmin, do fundo do coração eu quero te agradecer. Eu tenho um carinho especial por você, talvez vocês não saibam disso. E é verdade, primeira vez que eu te vi, eu olhei nos teus olhos a vontade de você crescer, de você querer fazer. E eu falei pro Felipe aquela primeira vez que eu conheci você em Navegantes, essa menina eu vou trazer pro meu lado. Eu quero ter pessoas assim do meu lado, que querem crescer, que querem evoluir. E eu já te falei isso várias vezes, você fica escondidinha. E você não pode ficar escondidinha. Por isso que eu insisto com você, vamos fazer sim. Pessoal, eu não queria vir, galera, não queria gravar esse podcast. Olha que podcast maravilhoso que foi. Não, então assim, será que eu posso? Será que não posso? Olha que riqueza. Então você precisa se permitir sair mais. Sai de Navegantes. Eu tenho certeza quantos seguidores você vai ter a partir de hoje com esse podcast e você tem muito para entregar. Bora inspirar esse mercado condominial, que seja o primeiro aqui comigo, que eu possa te encontrar em mais outros eventos, tá bom? Com certeza. Muito, muito, muito obrigada pelo teu convite, por tu permitir a gente estar aqui, falar um pouquinho da minha família, da minha história, da minha empresa, da LAC. Eu acho que isso para mim está sendo incrível. E eu lembro que há um ano atrás tu falou, a tua vida vai mudar. Eu lembro até hoje, quando hoje me chamou para ser embaixadora da Porter. Amém. Então, foi muito legal. Eu agradeço muito tudo que a gente aprende com a Porter, com a Alma, todo dia lá no grupo dos embaixadores. Quero agradecer o Paulo que está aqui comigo também. Legal.
por toda essa parceria, por toda a calma que a gente tem junto. pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão também. Que legal. Pessoal, foi mais um episódio, e um episódio com emoção, com conexão e com transformação. Obrigado, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.